Olá, eu sou Lincoln Zoccatelli. Esse é o artigo Tempo Real no Angular e .NET, WebSockets, SSE e Signal-R. Introdução. Tempo real no Angular e .NET parece simples até o momento em que a equipe precisa escolher a tecnologia certa para sair do "funciona na minha máquina" e chegar em produção sem fragilidade. Em geral, a discussão começa com um pedido vago do produto. Precisamos que a tela atualize sozinha. A partir daí, aparecem quatro caminhos muito diferentes: WebSockets, Server Sent Events, SSE, Signal-R e Long Polling. Eles não são equivalentes, não resolvem o mesmo cenário com o mesmo custo e não devem ser tratados como sinônimos. Eu escrevi este tutorial para responder à pergunta que realmente importa: quando usar cada abordagem sem superengenharia. Em alguns casos, um stream unidirecional já resolve. Em outros, a aplicação precisa de canal bidirecional, fallback automático e uma abstração que esconda a complexidade do protocolo. E em certos ambientes corporativos, a solução mais feia na teoria vira a mais confiável na prática, porque atravessa proxies, balanceadores e políticas de rede com menos atrito. O ponto central aqui é pragmático. WebSockets oferecem comunicação bidirecional persistente. SSE entrega a atualização do servidor para o navegador sobre HTTP com uma API simples. Signal-R é uma abstração de alto nível para ASP.NET Core, que escolhe o melhor transporte disponível e ainda oferece hubs, grupos e reconexão. Long polling continua existindo, porque compatibilidade e previsibilidade ainda ganham de elegância em ambientes onde WebSockets e SSE são bloqueados. Dica: quando o requisito é só empurrar eventos do servidor para o cliente, comece por SSE ou Signal-R antes de partir para WebSockets. Em muitos produtos, a menor solução suficiente é a que sobrevive melhor ao longo do tempo. Neste artigo, eu também uso o repositório de exemplos do blog como apoio prático. O sample em .NET e Angular foi preparado para mostrar o mesmo fluxo de processamento em quatro transportes diferentes, sem esconder o que muda no front-end, no back-end e na operação. Pré-requisitos. Para acompanhar o tutorial, você vai precisar de .NET 10, SDK para executar o back-end do Sample Node.js ou Bloom para rodar o front-end Angular de demonstração, conhecimento básico de ASP.NET Core, Angular e HTTP, familiaridade com o conceito de endpoint, hub e requisição assíncrona, clone o repositório de exemplos. Se você quiser reproduzir o cenário localmente, o back-end fica em src blog samples e o front-end de demonstração em front-end de search ou o IBoom. O sample foi pensado para exibir uma tarefa de processamento com evolução incremental, justamente para evidenciar a diferença entre transporte, latência e complexidade de cliente. Atenção! SSE depende de resposta em streaming. Em Nginx, Cloudflare e outros proxies, buffering pode atrasar ou quebrar a experiência se o back-end não escrever e fluxar os eventos corretamente. Quando cada tecnologia faz sentido, antes de entrar na implementação, eu gosto de reduzir a discussão a um critério simples: qual direção o fluxo de dados precisa seguir? Se a aplicação só precisa publicar estados, notificações ou progresso, não há motivo para pagar o custo cognitivo de uma conexão bidirecional completa. Se o cliente também precisa enviar comandos frequentes em tempo real, aí a conversa muda. O long polling é o ponto de partida mais conservador. Ele funciona com qualquer infraestrutura HTTP tradicional, atravessa proxies mais restritivos e é fácil de entender. O cliente faz uma requisição, o servidor segura até haver dado novo ou até o timeout. Em troca, você paga com latência
e overhead de conexões repetidas. É um compromisso útil quando compatibilidade vence elegância. O SSE é um meio-termo muito interessante para dashboards, trilhas de auditoria, status de jobs e feeds de notificação. Ele usa uma conexão HTTP aberta e o navegador recebe eventos continuamente via Event Source. O cliente não envia mensagens pelo mesmo canal, então a solução fica naturalmente unidirecional. Isso reduz a superfície do problema, simplifica a implementação e ainda é mais compatível do que muita equipe imagina. WebSockets entram quando a conversa precisa ser bidirecional de verdade. Chat, colaboração, jogos, telemetria interativa, edição simultânea e comandos em tempo real são cenários em que o modelo full duplex faz sentido. O preço é conhecido: conexão persistente, atenção extra com escalabilidade, afinidade em balanceadores e maior sensibilidade a intermediários de rede. Signal R resolve outra categoria de problema. Eu quero um contrato de tempo real em ASP.NET Core, sem me obrigar a escolher o transporte manualmente em cada caso. O framework negocia WebSockets, SSE e Long Polling conforme a plataforma permite. Em projetos .NET, isso reduz atrito e ainda oferece recursos de alto nível como hubs, grupos e reconexão. Em resumo, Long Polling é a rede de segurança, SSE é o stream simples e eficiente, WebSockets é o canal persistente e bidirecional, e Signal R é a abstração que distribui a decisão para o runtime. WebSockets na prática com .NET e Angular. WebSockets começam como HTTP e depois fazem upgrade para um canal persistente. Esse detalhe muda tudo. A conexão deixa de ser um ciclo de requisição e resposta e passa a ser um tubo aberto para ambos os lados. Isso significa menos overhead por mensagem, baixa latência e um modelo mental muito útil para aplicações que precisam reagir a interações do usuário e eventos do servidor sem reabrir conexão a cada ação. Na prática, o ganho vem com responsabilidades extras. WebSockets exigem atenção com escalabilidade horizontal, porque a conexão permanece viva e pode depender de afinidade de sessão ou de um backplane para distribuição de mensagens. Também é comum encontrar proxy corporativo, gateway ou CDN que não trata WebSockets tão bem quanto o tráfego HTTP comum. Isso não torna a tecnologia ruim, só obriga a uma análise mais séria do ambiente. O cenário mais forte para WebSockets em Angular e .NET é quando o cliente também envia comandos frequentes, iniciar uma tarefa, cancelar uma operação, ajustar parâmetros de execução ou manter uma sessão interativa. Em vez de abrir novas requisições para cada passo, o cliente e o servidor compartilham um canal contínuo. Exemplo: num painel de supervisão de jobs, o usuário pode disparar uma tarefa, receber progresso incremental e cancelar da operação sem sair do mesmo canal de comunicação. CSE na prática com .NET e Angular. SSE, ou Server Sent Events, é o oposto do glamour tecnológico, e exatamente por isso ele costuma ser tão útil. O browser abre uma conexão HTTP com Event Source e fica escutando eventos nomeados enviados pelo servidor. Não há bidirecionalidade no mesmo canal. O servidor escreve, o cliente lê, parece limitado, mas para atualização de status, notificações, progresso de processamento e feeds de eventos, isso é frequentemente suficiente. O ponto forte do SSE é a simplicidade operacional. Como ele permanece muito próximo de HTTP, costuma ser mais fácil de atravessar infraestrutura existente do que uma conexão WebSocket. A API no browser é enxuta e a reconexão pode ser tratada com um comportamento nativo ou com pequena camada de código. Para aplicações Angular, isso combina bem com uma interface reativa que só precisa refletir o estado mais recente.
O cuidado principal está na entrega do stream. Se o back-end escreve o evento, mas o proxy segura o buffer, o usuário não vê nada até o flush ou até o buffering ser desativado. É exatamente por isso que SSE precisa ser documentado junto com a arquitetura de borda, e não apenas como um detalhe de controller. Signal R como camada de abstração. Signal R é onde muita discussão fica confusa, então vale separar bem os papéis. Signal R não é um protocolo concorrente de WebSockets. Ele é uma abstração de alto nível para aplicações em ASP.NET Core que escolhe o transporte disponível e entrega uma experiência mais simples para o desenvolvedor. Se WebSockets está disponível, ótimo. Se não estiver, Signal R pode cair para SSE ou Long Polling sem quebrar o contrato do aplicativo. Para Times.NET, isso costuma ser valioso, porque reduz decisões repetitivas. Em vez de cada tela decidir sozinha como falar com o back-end, eu centralizo a conversa em hubs, métodos e eventos. O front-end chama um método, o hub responde com um evento e o framework negocia o transporte no meio. Isso também ajuda quando você quer grupos, broadcast seletivo, reconexão automática e um modelo de domínio mais claro. O trade-off é que essa camada pode esconder detalhes que a equipe deveria entender. Signal R ajuda, mas não elimina a necessidade de saber quando WebSockets, SSE ou Long Polling estão por trás da abstração. Se a aplicação precisa de previsibilidade extrema em um ambiente específico, é melhor medir o comportamento real do que assumir que o framework resolverá tudo sozinho. Long polling como fallback e compatibilidade máxima. Long polling é frequentemente tratado como técnica antiga, mas isso é um erro de leitura. Ele continua sendo importante porque existe uma quantidade enorme de ambientes em que o melhor protocolo é simplesmente o que passa pelo firewall, pelo proxy e pela política de segurança, sem discussão. Em vez de abrir um canal persistente, o cliente faz uma requisição e o servidor segura a resposta até haver atualização ou timeout. O efeito prático é previsibilidade. Você pode pagar com latência maior e mais overhead de requisição, mas ganha compatibilidade quase universal. Para usuários atrás de proxies muito restritivos, ambientes corporativos com regras conservadoras e stacks legadas, long polling ainda é uma solução válida. É melhor ter um fallback mais lento do que não ter atualização alguma. O problema real é tentar usar long polling como primeira escolha quando a aplicação claramente pede um canal mais eficiente. Se o produto depende de muitos eventos por segundo ou de interação instantânea, o custo de repetição de requisições rapidamente aparece em CPU, rede e observabilidade. Nessa situação, long polling deve ficar na reserva, não no volante. Matriz de decisão para escolher a abordagem. Quando eu preciso decidir rápido, uso uma matriz simples. Essa matriz não substitui medições, mas evita a armadilha mais comum: usar a tecnologia mais poderosa só porque ela é mais empolgante. Em produção, o menor mecanismo que cumpre o requisito é frequentemente o que dá menos trabalho para operar. Exemplo prático: o sample do blog foi montado para mostrar o mesmo fluxo de tarefa com 4 transportes. No back-end, eu exponho um endpoint de criação, um endpoint de consulta e um stream para SSE e WebSocket. No front-end Angular, eu alterno a conexão conforme o transporte escolhido e atualizo a mesma interface com o mesmo modelo de evento. Backend.NET. Código-fonte. O exemplo completo do back-end está disponível no repositório de exemplos do blog em Blog Samples, Messaging Case Tempo Real.
Angular com Signal. Código-fonte. O front-end de demonstração está no repositório de exemplos do blog em Front-end Search Weeboom, onde eu adaptei a interface para alternar entre os 4 transportes. O detalhe importante aqui não é a quantidade de linhas, mas o modelo mental. O mesmo back-end produz o mesmo estado de tarefa. O que muda é como esse estado cruza a rede e como a interface decide escutar as atualizações. Dicas e boas práticas. Comece pelo requisito de direção de dados. Se o fluxo é apenas servidor, cliente, eu prefiro SSE ou SignalR antes de pensar em WebSockets. Isso reduz complexidade, facilita a operação e evita abrir um canal mais caro do que o necessário. Desative buffering quando usar SSE. Streaming sem flush de resposta vira quase streaming. Em produção, eu sempre valido a cadeia completa de proxy, CDN e servidor para garantir que os eventos queries chegam ao navegador no tempo esperado. Trate SignalR como contrato, não como mágica. Ele resolve muita coisa, mas continua dependendo de transporte, reconexão e política de rede. Entender o que acontece por baixo evita surpresas quando o ambiente troca de WebSocket para long polling. Use long polling como fallback consciente. Ele é útil quando a infraestrutura é restritiva, mas não é a escolha ideal para alto volume. Se a aplicação cresce, a diferença de custo em requisições e latência aparece rápido. Modele o estado do evento de forma estável. O cliente não deveria precisar adivinhar o significado de cada payload. Um modelo único de evento simplifica logs, debug, reconexão e renderização na UI. Observe o ambiente de borda desde o início. Proxies, balanceadores, políticas de segurança e timeouts são parte da arquitetura de tempo real, não detalhes operacionais. Ignorar isso gera um sistema que funciona no dev e falha fora dele. Resumo objetivo: WebSockets oferecem comunicação bidirecional persistente sobre uma conexão única, o que reduz overhead por mensagem e favorece cenários interativos como chat e colaboração. SE entregam eventos do servidor para o navegador via Text Event Stream, com API nativa no browser e simplicidade operacional para dashboards e notificações. Signal-R é uma abstração de alto nível do ASP.NET Core que negocia WebSockets, SSE ou Long Polling e expõe hubs, grupos e reconexão. Long Polling mantém a compatibilidade máxima com infraestrutura HTTP tradicional, mas paga com mais latência e mais requisições ao servidor. Angular Plus .NET funcionam muito bem para aplicações de tempo real quando o modelo de evento é estável e o transporte é escolhido pelo requisito, não pela moda. Infraestrutura de borda pode ser o fator decisivo entre uma solução elegante e uma solução operacionalmente confiável. Buffering e proxies influenciam SE e WebSockets diretamente. Esse foi o artigo Tempo Real no Angular e .NET, WebSockets, SSE e SignalR. Se gostou, acesse zocat.ly, se inscreva na newsletter para receber mais conteúdo. Até o próximo!